Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, o programa Gente que Fala está começando aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na TV, a TV da internet, nas redes sociais também, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa transmissão, nossa jornada de hoje, e tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja, é muito legal a sua participação com os nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o WhatsApp, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Hoje é sexta-feira, você conhece o nosso espaço aqui, sempre com assuntos bem legais sobre arte, sobre cultura. Temos música hoje no programa, leitura, também esporte. Então vamos aqui escalar o nosso time, os nossos entrevistados de hoje, que vão tratar de todos os temas aqui na nossa conversa de hoje. Eu estou com o Fernando Costa, ele é cavaleiro, chefe da equipe de hipismo FC Sport Horses. Ele está em Wellington, na Flórida, condado ali de Palm Beach. Tudo bem, Fernando? Como é que você está? Fernando, seu áudio está fechado. Abre aí, por gentileza. Vamos lá. Boa. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Legal. Então, Tudo bem tô por aí? aqui em Wellington, tudo ótimo. Graças a Deus, estamos aqui no maior concurso do mundo, em Wellington, com os maiores cavaleiros do mundo. Estamos trazendo aqui 30 brasileiros para poder participar, fazer aulas com a nossa equipe e participar aqui do concurso, em Wellington, na Flórida. E o tempo está maravilhoso, apesar de ser inverno aqui, o tempo está bom. A Flórida, né, sempre quente. É muito gostoso aqui, um lugar maravilhoso, do lado de Palm Beach, é realmente um lugar privilegiado. Muito legal. Então, daqui a pouquinho o Fernando vai falar sobre esse concurso, o maior concurso do mundo de hipismo, já já nessa conversa aqui com a gente. Eu apresento também o Edilson Rodrigues. Ele é fotógrafo, encadernador, editor, coprodutor da revista Mosca. Como é que você está, Edilson? Tudo bem? Tudo bem, estou falando aqui de São Paulo, do meu escritório, onde eu faço todos os meus trabalhos. Seja bem-vindo, Edilson, aqui para a nossa conversa de sexta-feira do programa Gente que Fala. Eu apresento o Vitinho Rodrigues. Ele é ator, diretor teatral, integrante da coletiva Rainha Kong. Tudo bem, Vitinho? Tudo bem, Mauro? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aí, no Gente que Fala. Eu estou aqui em casa também, é próximo de Osasco, é São Paulo ainda, mas é quase em Osasco. Sim. E também já queria aproveitar e divulgar que a gente está em cartaz com Feitiço de Soma lá no TUSP até 4 de fevereiro. Sim, Feitiço de Soma, no TUSP, lá na Rua Maria Antônia. Já já a gente vai tratar desse espetáculo, quem é que participa, qual é a história toda. E eu vou apresentar também a Flávia Bittencourt. Ela é cantora, compositora do Maranhão, mas ela não está no Maranhão, ela está na Escócia, exatamente na capital da Escócia, Edimburgo. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo, um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, no Gente que Fala com vocês. Um beijo grande a todos já, desde já. E é isso, feliz em estar aqui. Vamos lá, gente. Primeiro assunto aqui para a gente tratar nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Olha, a arte incomoda, né? Ela atrai, seja por prazer, por curiosidade, amor e, por que não, até por ódio, né? É a manifestação da genialidade humana na música, na literatura, pintura, dança e tantas outras formas, né? Mas e o esporte? É arte? Será que é considerado arte também? As relações são complexas e se confundem, principalmente em modalidades com coreografias definidas, como patinação artística ou ginástica rítmica. E ambos são experiências estéticas, ou seja, que mobilizam os órgãos
dos sentidos, e não apenas para quem pratica, mas também para quem assiste. E, finalmente, o tal talento que diferencia os grandes atletas dos demais. É arte. Bom, eu começo com o Fernando Costa a respeito desse tema aqui. Esporte e arte, Fernando. Pô, claro, o esporte é uma arte. É uma arte. Você praticar um esporte, você competir, tudo isso é uma arte, né? A arte de equitar, a arte de jogar bola, a arte de fazer uma ginástica, claro. Claro que é uma arte. Sim. Mas você sempre considerou desta forma, ou à medida que você é, foi ganhando experiência aí na sua área, no hipismo e no trato com os cavalos, você passou a entender dessa forma? Olha, claro que a gente, como praticante de esporte em alto nível, com o tempo, você começa a perceber que realmente o esporte é uma arte, né? A arte de quitar, de você conseguir se conectar a um cavalo, né? Porque isso aqui é uma conexão entre o cavaleiro e o cavalo. Você conseguir montar ele sem atrapalhar e conseguir realizar todos os comandos necessários para ele poder saltar, isso é uma arte, né? É uma coisa realmente que leva anos e de treinamento, de determinação, de resiliência, e aí para você poder atingir um alto nível. Isso é claro que é uma arte, né? Não é simples. A arte de guitarra é uma arte bem legal, bem complexa e bem bonita, né? É. Quanto tempo demora para se formar esse artista, digamos assim, chamado cavaleiro? Olha, na questão do cavaleiro é complexo, porque a longevidade do esporte é muito grande. Se começa com 7 anos e um exemplo, nós tivemos o último campeão olímpico no Brasil, na Olimpíada do Brasil, o cavaleiro Nick Skelton inglês, que ganhou a Olimpíada com 58 anos. Então, é um esporte que a longevidade é muito grande. Temos cavaleiros competindo com 60, 70 anos, né? Teve cavaleiro que saltou 10 Olimpíadas, com o canadense Amy lá. Então, no nosso esporte, não existe um tempo, que já está velho ou você não consegue mais montar. Você tendo um equilíbrio e tendo a experiência, quanto mais velho, melhor você fica. Vamos conversar com quem é da arte, o ator, o diretor teatral, Vitinho Rodrigues. Vitinho, esporte é arte, como é que você observa? É, acho que buscar uma definição do que é arte é complicado. Não sei se existe, de fato, uma pessoa que se debruçou sobre isso para tentar definir, mas existe uma mudança de paradigma aí do século XIX para o século XX, que começa a compreender a arte como aquilo que é mediado pela estética, né? Até então, a arte de cozinhar, a arte de fazer, de carpintaria, isso era sinônimo, a arte era sinônimo de habilidade, né? De uma certa maneira. E a partir do século XIX a gente começa a compreender a arte como essa mediação pela estética, e aí quando a gente começa a entender a música como arte, o teatro como arte, a literatura como arte. Então, acho que depende muito do ponto de vista que a gente enxerga as coisas, assim, né? Eu acho que a gente poderia dizer que o hipismo, que a ginástica artística, que a ginástica rítmica, por exemplo, tem a mediação pela estética e podem ser considerados uma categoria da arte, ao mesmo tempo que elas estão inseridas na realidade da competição, né? Da Olimpíada, dos torneios, enfim. Coisa que o teatro, a música, as artes visuais estão em outro circuito. Não sei se eu tenho uma resposta Sim. objetiva e direta, mas eu acho que a gente é um assunto aberto ao debate, né? Para a gente tentar chegar a uma É, assunto. você vê, você como dá debate, Vitinho, porque assim, você acha que a arte, quando vista de forma, quando dita, né, de forma como coisa bagunçada, como coisa errada, deprecia, por exemplo, uma criança faz uma coisa errada, ela está fazendo uma arte, está todo mundo dizendo isso, né? Acaba depreciando e ficando ruim usar arte com esse significado. Eu acho que não, eu acho que isso é do cancioneiro popular, né? Como dizem. É uma expressão que as pessoas usam e comunica dessa maneira. Assim como fala que esse cara é um palhaço, né? Tipo, que às vezes os palhaços ficam muito chateados quando chamam alguém de palhaço no sentido depreciativo, mas eu acho que isso é,
quando se usa dessa maneira, se tem um contexto muito específico para usar dessa maneira. Então, eu acho que não necessariamente deprecia a arte como geral, mas é uma expressão popular que está aí, que as pessoas usam e que, enfim. Os palhaços não gostam e o pessoal do circo também não gosta quando usa o termo É, circo de forma depreciativa. Isso aqui tá um circo, tá uma bagunça. E não é, evidentemente que não é, né? É uhum. com outro sentido, num outro contexto, né? Flávia, esporte e arte, como é que você avalia? Pois bem, eu estava pensando nisso. Eu lembro que quando eu fiz um espetáculo com a Ana Botafogo, chamado É, Mulher, né? Que eu aprendi muito, principalmente essa questão da objetividade, do compromisso, né? Da disciplina, enfim, que a dança, né? Que é considerada arte, claro, mas ao mesmo tempo a Ana é uma atleta, né? Então, quando me veio essa época, né, em mente do quanto estão misturados, né, em algum sentido, né? E o fato de ser atleta e artista ali, né, na minha concepção, eu acho que tem muito a ver, tá tudo muito misturado, né? A arte e principalmente no caso do hipismo também, né, que deve ter toda uma preparação nesse sentido né, do dia a dia, assim como qualquer outro artista que se prepara. A disciplina é a base ali para essas áreas, né? é. Edilson, sua avaliação sobre esse tema, esporte é arte. Você que também tem a arte nas mãos aí no seu dia a dia, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa coisa disruptiva da revista, né? De transformar a revista numa outra proposta, né? De formato, o que também é arte, mas mais adiante a gente vai falar a respeito disso. Quando a gente discute uma questão assim, aí realmente tem vários debates, né? Se você quer separar esporte e arte, assim, rasamente falando, né? Você falaria assim, você levaria aquele esporte para o museu e ficaria em exposição e as pessoas estariam vendo aquilo, né? Teoricamente, não. Mas a palavra arte ela é usada em dois sentidos, né? Fazer arte, a criança, uma bagunça, isso é uma questão do português. E quando você se refere à arte, você está querendo falar de uma excelência, né? Então, o esporte chegou numa excelência que aquilo é arte, é um espetáculo, né? Como a dança é um espetáculo, aquela competição também é um espetáculo. Por isso que as coisas acabam se fundindo, né? Mas, claro, quando você chega nesse nível de excelência e o espectador está ali deleitando a apresentação, é uma arte. É interessante esse seu ponto de vista, né? Porque quando a gente vê alguma coisa que é muito bem feita, muito bem elaborada, você fala, isso é uma obra de arte, né? Você usa desta forma, né? Para poder definir aquilo como uma coisa muito boa, né? Claro. Muito bem. Bom, gente, vamos dar uma sequência aqui no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com o próximo tema para vocês analisarem. Vamos conversar aqui com o Fernando de novo sobre o seguinte: as competições de hipismo no Brasil começaram há quase 400 anos, tendo como marco o Torneio dos Cavaleiros. O hipismo foi, por séculos, um pouco restrito aos seus praticantes e criadores de cavalos, mas, com o tempo, ganhou o interesse maior dos brasileiros a partir das conquistas olímpicas, por exemplo, em especial o ouro de Rodrigo Pessoa em Atenas, em 2004, né, e o recorde de medalhas no PAN do ano passado. E nos últimos anos, o hipismo caiu na graça das famílias interessadas nos benefícios proporcionados pelo esporte, que vão do lazer a melhorias de postura, de concentração e disciplina. Bom, Fernando, você disse que está com o pessoal aí na Flórida para participar desse concurso, enfim, são 30 cavaleiros, né? Quais são os números gerais que nós temos no Brasil? Quantas pessoas praticam hipismo? Existe esse levantamento? Existe esse levantamento, né? Entre as federações lá, o número aproximado de participantes está entre 15 e 20 mil participantes, né? Não é um número grande, mas nosso esporte cresceu muito nos últimos anos, né? Nosso esporte vem crescendo. Isso são números de oficiais, né? De pessoas que são federadas, né? Claro que existem participantes aí que não são federados, e a gente não tem como contar, vamos dizer assim, né? Mas é um esporte que cresceu muito, né? Tudo cresceu no esporte. A criação
do cavalo brasileiro de hipismo, né, do BH, evoluiu muito, né? Hoje o Brasil é uma referência, já temos cavalos, você vê, o último, como você falou, do Pan-Americano, a égua campeã pan-americana, medalha de ouro individual, é uma égua brasileira de hipismo, uma criação brasileira, né? Então, realmente é um marco, e a criação melhorou muito. E isso ajudou muito o nosso desenvolvimento do hipismo, né, do cavalo, do cavaleiro. Hoje no Brasil, o número de praticantes aumentou muito, né? A facilidade que você tem para poder iniciar o hipismo e poder participar é muito grande. Primeiro que é um esporte que homem e mulher disputa por igualdade, né? É o único esporte olímpico que homem e mulher disputa por igualdade. Como a gente falou, a longevidade é muito grande. E é um esporte que permite você ser um empresário, um médico, um dentista e praticar, competir em alto nível, né? Você tem ali, por exemplo, médicos, você tem, por exemplo, empresários, dentistas, você tem advogados que vão lá, praticam hipismo, praticam campeonato e participam de campeonato brasileiro, disputam seletivas de pan-americano, um esporte que permite isso, né? Fora que é a maior terapia do mundo, né? É a chamada ecoterapia, né? A terapia no cavalo. Então, muitas crianças que têm deficiências de locomoção, deficiências mentais e tudo mais, fazem essa terapia e o desenvolvimento é muito grande. Realmente o hipismo cresceu muito graças ao Rodrigo, né, da medalha, não só da medalha de ouro na Olimpíada, mas ele foi tricampeão da Copa do Mundo, campeão do mundo, e nossas medalhas, os últimos dois Pan-Americanos, o Brasil foi medalha de ouro individual, né? E o último Pan-Americano, não só o salto, mas o adestramento e o CCE foram recordes de medalha, né? Então, o esporte que cresce a cada dia. Eu hoje estou em Wellington, na Flórida, no maior concurso do mundo, trazendo brasileiros. É lotar, muitos brasileiros que residem aqui, competem aqui. Então, hoje, quem quer poder participar, quem quer conhecer o esporte, é simples hoje. Tem várias hípicas espalhadas no Brasil inteiro. Você destacou, Fernando, que no hipismo homens e mulheres competem em pé de igualdade. Agora, como é que está a presença da mulher no hipismo? Já é maioria? A Amazona já é maioria? Ou não? A mulher ainda não tem um interesse tão grande quanto o homem pelo hipismo? Temos mais cavaleiros do que Não, Amazonas. não, pelo contrário. A base, as categorias de base são dominadas pelas mulheres. É impressionante. Tem muito mais mulher do que homem. Vai chegando nas categorias mais altas, né, vai diminuindo o número de mulheres. Porque a mulher, logicamente, o hipismo é diferente do futebol, dos outros esportes, você atinge um alto nível mais velho. Então, uma pessoa de 30 a 35 anos, o futebol já vai ficando velho, o hipismo está começando a carreira em alto nível, né? Então, é raro você ver, por exemplo, um cavaleiro de 20 e poucos anos participar de uma Olimpíada. Agora você está lotado de cavaleiros de 40 a 45 anos, tanto que a média olímpica é mais de 40 anos. Então, quando chega nessa idade, a mulher ela quer ser mãe, aí quer formar uma família, então realmente diminui esse número, né? Mas nos Estados Unidos, as americanas realmente continuam e conseguem conciliar isso. No Brasil, elas estão começando a conseguir conciliar a maternidade, a ser a dona de casa e a mulher que hoje trabalha, é mãe e conseguir competir em alto nível. Agora, a valorização do hipismo no Brasil, como é que tá? Porque, ó, você está falando da Flórida, você está indo para um grande concurso, e há um olhar muito importante sobre essa atividade aí. No Brasil, até por ser um esporte caro, né? Não é para qualquer pessoa poder praticar o hipismo, né? Como é que está o interesse aqui em razão, né, dos próprios investimentos necessários? A procura é muito grande. Para você ter uma ideia, hoje eu estou localizado no Clube Hípico de Santo Amaro, né, que fica ali uma travessa da João Dias, ali, na Sim. Chácara Santo Antônio. Hoje a hípica tem uma fila de espera de cavalos para entrar de 60 cavalos. A hípica está lotada. A escolinha tem mais de 200, 300 alunos. Realmente a procura tá muito grande no nosso esporte. Para você começar a praticar, não é tão caro. As pessoas pensam assim, é muito caro praticar esporte. É mais barato do que muitos esportes aí. Não é uma mensalidade cara para você começar a praticar e até um certo nível. Claro que quando você quer levar isso adiante,
e aí você tem que adquirir um cavalo de um nível maior, aí realmente fica muito caro, e aí você acaba, vamos dizer assim, selecionando. Se você quer competir em alto nível, você vai ter que fazer um investimento muito grande, e aí realmente a pessoa tem que ter um patrocinador, né? Ou você tem que ter realmente, vamos dizer assim, posses para poder ter, né? É muito dinheiro. No caso de você quer competir em amador, não no nível tão alto, você consegue competir normalmente, não é tão caro assim. Você consegue manter hoje a classe média, consegue competir muito fácil, é um esporte que não é tão caro assim como as pessoas falam, né? E você consegue realmente praticar isso. Então é muito legal. Eu, por exemplo, sou patrocinado aqui ó, pela Horsery, é uma empresa de materiais de cavalo, e ela me ajuda com todo o material, que realmente o material de hipismo não é barato, mas existem marcas e marcas, e hoje o público consegue praticar sem problema. Aquele glamour em torno das competições que existiam, ou existem ainda, né, no Jockey Clube de São Paulo aqui, esse glamour não existe mais, está diminuído. Como é que está esse ambiente? Cara, pelo contrário, é muito bonito. Se vocês poderem ter o prazer de assistir uma competição de alto nível em São Paulo, aí no caso, ou em qualquer lugar do mundo, é lindo de ver, né? Porque você vê a roupa dos cavalos, né? Os cavalos são todos bem colocados, o material, usam tranças, toucas, né? O cavaleiro tem uma roupa específica, ele tem que usar a casaca, né? O culote de uma cor, a camisa certa. É um esporte maravilhoso de olhar. Tudo é bonito, os obstáculos são decorados. Então, realmente existe aí no Glamour, você vê as mesas, os concursos lindos, né? São bem formados. Realmente, quem tiver oportunidade, vale a pena. A maioria dos concursos é entrada franca, você não precisa pagar. Então, realmente vale assistir. Ó. Eu posso estar aqui mostrando para vocês aqui, ó, ao vivo. Aqui, ó. Ó. Aqui a Sim, competição, ó. No meio de uma competição nos Estados Unidos. Então, realmente existe um glamour bacana. muito em volta do nosso esporte. Bacana, Fernando. Para a gente fechar esse tema aqui, para ir para os demais, você citou a ecoterapia, né, que é esse trabalho feito com cavalos para pacientes especiais que estão em recuperação, precisam de uma terapia voltada para as necessidades que essas pessoas têm. Como é que isso está sendo desenvolvido no Brasil? Nós temos cavalos específicos para isso, preparados. É o movimento do lombo do cavalo que proporciona todo esse tratamento para esses pacientes, né? Exatamente. Né? Todas as hípicas no Brasil, acho que 90% delas têm a parte de ecoterapia. É um trabalho que eles realmente se esforçam a fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo no Clube Hípico de Santo Amaro, lá o trabalho de ecoterapia é maravilhoso. Né? Existem cavalos específicos, né, que tem que ser bem mansos e aceitam a montada dupla, né, porque não é uma cela normal, é uma cela manta, onde o professor vai junto com o paciente na frente, em cima do cavalo, e um outro fisioterapeuta embaixo específico acompanhando. Né? É um trabalho realmente maravilhoso e desenvolve. O porquê disso tudo? Porque o cavalo, quando você monta o cavalo, você encosta a sua perna nele, você encosta o bumbum, você encosta o seu calcanhar até a mão, você sente o cavalo, a temperatura, você sente o cavalo bater o coração dele, você sente o cavalo respirar, né? E esse sentimento de você estar em cima do ser vivo, atrai muito, né, o cérebro do corpo humano, né? Ele acaba desenvolvendo mais. Então, até para a pessoa começa a sentir aquilo, você começa a aflorar, né, todos os movimentos do seu corpo e os movimentos do seu cérebro. Então, realmente é fantástico o trabalho que é feito. Legal, Fernando, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Vamos seguir aqui com o próximo tema nessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar com a Flávia, cantora maranhense, Flávia Bittencourt, que participou no ano passado, em outubro, dias 6 e 7, do Festival de Sanremo, na Itália. A música chamada Vazio, dela mesma, de autoria própria, foi selecionada para o Festival Sanremo Sênior e conquistou a primeira colocação e foi interpretada totalmente em português por ela.
Flávia, você teve aí como premiação um retorno, né, para o festival no mês de abril, vai acontecer esse retorno, para apresentar essa canção que vai ser veiculada nos meios de comunicação italianos. Como é que foi vencer isso e ganhar essa premiação? O Festival de Sanremo é um festival que eu sempre almejei participar, ah, e esse ano eu tive uma música classificada dentre outros compositores do mundo todo, enfim, e eu digo que foi realmente uma surpresa, né? Ter recebido esse prêmio em primeiro lugar, já que era a única música em português, então a gente sempre acredita, sei lá por quê, não sei se tem a ver com a síndrome do vira-lata, enfim. É, é isso, que né, uma música em inglês é mais, né, comercial, digamos assim, chega a ter mais pessoas, mas foi muito gratificante, né, ter realmente ido em frente, partido ali naquele momento, e, e, e querendo ou não, ali acreditado de alguma forma, né, nessa canção, que foi uma das primeiras composições que eu fiz, ainda com 19 anos, quando saí de São Luís para morar em São Paulo, e que ela fala muito, né, na verdade, dessa ruptura, do corte, do medo, do vazio existencial, enfim. Então, é uma música que realmente diz muito sobre esse momento de querer também se encontrar, e foi. E ela me trouxe esse presente, né? Depois de tanto tempo, de tantos anos. Então, Vazio tem a ver com aquele momento vivido aos 19 anos, e daí nasceu essa canção por conta de você ter saído de casa, ter trocado Maranhão por São Paulo. Essa é a história. Essa é a história, esse é o sentimento, na verdade, porque é uma música que fala mais de uma forma mais abstrata, né? É. Ela não necessariamente conta essa história, mas conta a história do sentimento, do que eu senti naquele momento, é isso. Agora, para você poder apresentar essa canção no Festival Sanremo Sênior, na Itália, a música foi inscrita ou essa música chamou a atenção dos organizadores a ponto de você ser convidada para interpretar? Ela foi inscrita. Eu estive em 2019 em uma turnê na Europa, né? E estive na RAI, onde eu fiz algumas apresentações, né? Nas rádios, enfim, que é uma das principais rádios da Itália, e que tem um programa também de música brasileira, onde eu toquei piano e toquei essa música, e ela acabou fazendo parte da programação da RAI, né? Mas eu inscrevi sim a música, assim como todos os outros participantes. Bom, nessa volta para a Itália em abril, como é que isso vai acontecer? Para a canção de fato ser veiculada nas rádios e nas TVs de lá? Então, na verdade, digamos que é um dos prêmios, nas premiações, né, do primeiro lugar, é retornar e cantar nesse festival onde ele é veiculado nas rádios e na TV. Não necessariamente ele vai fazer parte da programação, né? Esse eu não tenho, a gente não sabe, mas espero que sim. Bom, vamos falar sobre outros trabalhos. Você é uma divulgadora das canções de João Donato, né? João do João, Vale, desculpa. isso. João do Vale. A gente está fazendo, na verdade, um espetáculo em homenagem ao compositor maranhense, né, o João do Vale. Eu, Alaide Costa e Ayrton Montarroios nos juntamos para fazermos algumas apresentações. Estivemos no Centro Cultural Vergueiro, né, Centro Cultural de São Paulo, no ano passado, é, e mais em outro local também, que me fugiu agora, um local que eu amo, mas não me recordo de jeito nenhum o nome. E agora, no dia 19, faremos na Casa de Francisca, aquela casa super charmosa, e, e todos estão convidados, inclusive, para estarem lá conosco. Lembrei, Vila Itororó, fizemos no Centro Cultural Vergueiro, na Vila Itororó, e agora, dia 19, na Casa de Francisca. Casa de Francisca, dia 19. Vamos dar já a ficha técnica, então, aqui do serviço, o horário, tudo. Vamos lá, vai ser na Casa de Francisca, às 21 horas, né? Os ingressos estão disponíveis.
quem quiser entrar no site da Casa de Francisca ou no Instagram, Casa de Francisca, só digitar. E, bom, serei eu, Ayrton Montarroios, Alaide Costa, e a banda é formada por direção musical do meu querido Luiz, a direção artística de Thiago Marques Luiz e assessoria de imprensa de Paulo Moura. Então, a gente Sim, dia 19. Então, Casa de Francisco é bem no centro de São Paulo, Rua Quintino Bocaiúva, né? Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. Assisti shows maravilhosos lá. E para quem não conhece, né, sabe do que eu estou falando, quem não conhece também é uma oportunidade para conhecer, agora dia 19. E volto a convidar todos os ouvintes, todos vocês também que estiverem em São Paulo. Muito bem, Flávia. Parabéns ali por esse trabalho com o Vazio na Itália, no Festival Sanremo, e muito sucesso para você. Bom, a gente prossegue com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Estamos pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. 10 da noite, retransmissão em Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, pela Rádio Cultura AM 990. Vamos conversar agora com o Edilson Rodrigues sobre a revista Mosca. Foi lançada há um ano e ela é feita artesanalmente, idealizada por Dots Martinelli e pelo próprio Edilson Rodrigues, para ser um canal de divulgação de novos artistas e para experimentações, principalmente manuais. O conteúdo parte de uma palavra-tema e os artistas convidados têm total liberdade de interpretação e execução dos trabalhos e podem usar qualquer suporte que possa ser encadernado, papel, plástico, tecido e até outros materiais, né? Não tem periodicidade exata a revista, que ela já trouxe aí diversos temas: invisibilidade, tempo, sexo e meio ambiente. E agora já vem aí a quinta edição, não é, Edilson? O que vocês estão preparando para a quinta edição da revista Mosca? Então, eu sempre trabalhei, né, com arte, assim, adoro fotografia, fiz encadernação, e aí, como agora eu estou me preparando para entrar a fundo nessa parte de edição de livros, né, surgiu essa ideia de a gente fazer uma revista de artista, né? E é até legal falar assim, quando alguém fala, mas é uma revista, mas parece um livro, né? Então, tá aqui o primeiro número que a gente fez, né? Ele é bem grossinho, assim, né? Dá a impressão de ser um livro. E por que revista, né? A gente deu o nome de revista porque ela vai ter uma periodicidade, mesmo que não seja fixa, porque no início a gente pensou, vamos fazer de 3 em 3 meses, a gente lança uma revista, né? Mas tem esse outro lado, ele é toda manual. Então, eu sou encadernador, então eu fico a cargo dessa encadernação. Então, os artistas, eles me entregam o trabalho, por exemplo, como um desse aqui, né? Um A4, que é o tamanho de uma folha ofício. O que eu faço? Eu tenho que pegar todos esses trabalhos dos artistas e fazer de um jeito que vire um livro, né? Que vire a revista. Então, no primeiro número, a gente já começou assim de uma forma bem ecológica, assim, do meio ambiente, e a gente usou um papelão duro, assim, que seria um material que seria descartado, né? Porque o que importa mesmo é o conteúdo, né? Então, a capa ficou linda, né? Com esse logo aqui, que foi um dos artistas que fez, o Giba Gomes. Ele fez isso aqui esculpido na madeira, né? Para fazer como se fosse um carimbo. E aí a gente faz essa revista e a gente lança um tema. Então, a primeira ideia nossa foi invisibilidade, porque a gente estava pensando assim, pô, tem tanto artista que não consegue divulgar a sua arte, então por que a gente não cria um meio? E aí a gente chamou alguns artistas conhecidos e falou para eles, temos a palavra invisibilidade, façam qualquer trabalho de arte relacionado a isso. Então, aí dentro da revista, os artistas fizeram aquarela, né? É difícil um pouco de ver por causa da luz, né? Tem um papel aqui translúcido. Então, nós temos outras, por exemplo, pintura, aqui, estilogravura, que o Giba fez, né? Nós temos aqui uma impressão direta da folha aqui no papel, né? Temos bordado aqui dentro, temos que eu mesmo fiz essa parte aqui, né? Então, os artistas, eles entregam para a gente 60 trabalhos. Então, se ele vai fazer tem uma concepção de uma ideia, ele tem que fazer aquilo 60 vezes, que pode ser igual ou pode ter variações. E aí nós pegamos cada um desses trabalhos dos artistas e encadernamos.
o que torna a revista, né, única. Então, cada revista, cada exemplar é uma obra de arte em si, né? Não tem nenhum apelo assim, financeiro, a gente não pensa em lucrar com a revista, a gente quer realmente que ela se banque, que ela se pague, né? E, e colocamos no mercado aí 60 revistas. Você sempre trabalhou com essa ideia, né, de uma revista subvertendo o formato, né? Acho que a gente pode dizer desta forma. É, ou isso apareceu agora? Como é que é? Ou essa ideia nem é sua, é do Dodge? Como é que isso apareceu? Na verdade, eu sou analista de sistema como profissão, né? Então, eu sempre pensei assim, não, eu quero ter uma profissão que me banque e que eu consiga manter as minhas contas, né? E a fotografia, desde criança, eu já gostava de fotografia, eu pensava, um dia eu vou ser fotógrafo, talvez eu troque de profissão, né? E aí eu fui desenvolvendo essa parte artística, eu fui fazendo encadernação, porque eu também gostava de livros. E aí, quando foi no ano retrasado, me matriculei num curso que se chama Dobras de Si. É um curso, o nome já diz muita coisa, né? Em que a gente fala sobre os nossos anseios artísticos e no final desse curso a gente cria um livro de artista, né? Então, eu não tenho esse fisicamente aqui porque ele estava participando de uma exposição, mas eu fiz um boneco aqui, ó. Então, eu fiz um livro de artista que, na verdade, eu investiguei um pouco essa minha vida, né? Chama Inventário. E aqui dentro eu fui contando um pouco sobre essa minha trajetória artística, colocando fotos, colocando recortes e tudo mais. Então, é um livro aqui furado. E aí, dentro desse curso, eu fui aprendendo muitas outras coisas a respeito do livro de artista, né? E o Douglas, ele participou, o Dodds, né? O nome artístico dele. O Dodds participou desse processo, viu toda essa minha trajetória, e ele é que acabou tendo essa ideia. Por que a gente não lança um livro de artista, a gente convida outros artistas para integrar, né, fazer essa edição, porque aí a gente vai sempre ter nomes novos e a gente vai poder ter uma periodicidade. Então, a ideia partiu dele. E aí, conversando, a gente foi refinando, né? Foi aí que chegou na ideia da revista e de dar um tema, e a gente faz a curadoria. Então, ele cuida mais da parte de relações públicas, né? Então, ele às vezes entra no Instagram, vê um artista interessante, convida. Alguns aceitam, outros não, né? E aí a gente vai montando essas revistas. Bom, eu disse que vocês estão na quinta edição, está em preparação isso. O primeiro tema, no primeiro, né, foi invisibilidade. Vocês apresentam um tema para o artista para eles desenvolverem um trabalho. Depois teve tempo, sexo e meio ambiente. O tema para a quinta edição, qual que vai ser, o Edilson? Então, a gente não costuma divulgar, né? Ah, É meio que uma surpresa assim para o dia do lançamento, para as pessoas irem lá, tal, né? Mas só para mostrar os outros números, né? O número 2 foi tempo. Então nós pedimos para um dos artistas aqui a Vórtice, que é uma galeria aqui de São Paulo, os artistas fizeram a capa, né? Que é uma ampulheta assim desconstruída, né? E a encadernação de cada número varia. Então a gente está tentando sempre fazer essa experimentação, né? Então é uma costura aparente e tal. A única coisa que realmente tem se mantido é o formato A4, né? Mas dentro aqui, a gente tem, por exemplo, nessa segunda edição, um artista que usou tecido. Então, também pode, tá vendo? Uma costura, um tecido, para falar sobre o tempo. Então, cada um interpreta o seu tema. E o terceiro número, que foi lançado em setembro, a ideia era usar o dia 6/9, que é o dia do sexo, né? E a gente queria lançar a revista no dia 6/9, mas não podia, porque era durante a semana. Mas ficou o tema. O próprio Dodds fez a capa, ele pinta também, faz umas pinturas bem legais. Também trabalha com crochê. Então, você vê a variedade de temas aqui, de trabalhos aqui é grande, né? Então, nós fizemos o tempo, ó, temos até um plástico aqui que foi usado. E a última, né, foi meio ambiente. Então, retomando aquele tema inicial que a gente usou, o papelão, a gente aqui pediu para uma artista fazer a capa, né? E eu fiz a contracapa com restos de papel, por causa dessa questão da ecológica, né? Então, a gente reutilizou o material. E esse trabalho no agora, centro aqui diz. Desculpa. agora, a pergunta que não quer calar, Edilson. Por que mosca? Ninguém gosta de mosca. Eu e o Dodds, a gente falou assim, vamos inventar o nome de uma revista, né? Aí a gente começou a dar uma série de sugestões e mandamos para os amigos para que cada um sugerisse o que quisesse, né? Mosca, né? Assim, como tudo existe aqui no planeta Terra, tem uma função, né?
Então, a mosca ela é muito útil ecologicamente falando, entendeu? Se não fossem elas, provavelmente tem alguns ciclos ali na natureza que se perderiam. Né? Claro, ela É. incomoda porque a gente está aqui em casa, a gente associa com sujeira, mas é porque o ser humano faz isso, né? Ele sai um pouco da natureza e quer que a natureza não entre na casa dele, né? E, e a mosca, aí a gente lembrou da música do Raul Seixas, é a mosca que incomoda, que vai pousar na sua sopa. Então tem esse viés artístico também, de incomodar, de levar temas para as pessoas. E de quem é esse logo na capa? O A da mosca é a própria mosca, né? Quem é É que a própria desenvolve? mosca, o Giba ele fez aqui, ou tem uma larva da mosca no O, e o A é a própria mosca, né? E aí ele fez o logo e fez também uma mosca, esculpiu aqui a mosca, ó. Ele fez isso mesmo, esculpindo, ele é um grande artista. Então ele está em todas as edições, ele está com a gente fazendo trabalhos. Qual será a expectativa de vida de uma mosca? Você sabe, não? Ah, eu acho que é pouquíssimo, assim, Ok. dias, assim, é muito pouco. É que ela se reproduz muito, né? É, Mas da revista vai ser longa. é exatamente isso que eu ia falar. A revista é longa. Para mosca, de fato, para o próprio inseto, a expectativa de vida é muito curta. Mas sucesso para vocês aí com a novidade, que já tem um ano, na verdade, né? Tem um ano, E. né? É É, dito assim que no exterior, assim, quando você ter uma ideia nova é muito difícil, mas se manter é fácil. No Brasil, ao contrário, a gente tem muitas ideias, né? Só que para manter uma revista desse nível, com artistas, com obras, quer dizer, um artista fazer 60 obras e entregar para você, né? A gente não paga nada, por isso é mais divulgação. E você tem um trabalho enorme. Por isso que eu disse que a periodicidade vai deixar de ser 3 meses, porque a gente mal está costurando, terminando uma revista, já está pensando, já está prospectando novos artistas. É muito trabalho. legal. Gente, muito bem. O próximo tema do programa é teatro com o Vitinho Rodrigues, mas antes da gente conversar com ele, eu vou entrar aqui no intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente volta em seguida para conversar com o Vitinho. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira pela 365, a sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube, tudo no ar, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades lá da região. Vamos conversar agora com o Vitinho Rodrigues sobre Feitiço da Soma. É uma peça da coletiva de teatro Rainha Kong, que está em cartaz no TUSP Maria Antônia, e que reflete sobre o estigma, ainda hoje enfrentado pelos portadores do HIV, o vírus da AIDS, né? A montagem é estruturada como uma espécie de palestra em que eventos históricos relevantes vão se sobrepondo a experimentações musicais e busca criar uma espécie de contaminação que faça com que o problema que faça, né, o problema deixar de ser encarado de modo individual e seja visto como tem que ser visto, né, de forma coletiva, não é isso, Vitinho? Conta pra gente, feitiço da soma. Isso. Feitiço de Soma é uma peça escrita por Aleph, que me acompanha aí na coletiva, na Rainha Kong. Aleph escreveu essa peça a partir da recepção do próprio diagnóstico em 2019, quando Aleph recebeu o diagnóstico de pessoa vivendo com HIV. E a partir desse evento, Aleph escreveu um projeto de escrita dramatúrgica para um edital público do estado de São Paulo chamado PROAC. Esse projeto foi contemplado e aí a Aleph pôde escrever e publicar a peça pela editora Urutau.
A peça ela foi publicada em 2021 e em 2023, o ano passado, a peça ela foi contemplada pelo Prêmio Zé Renato, aqui da cidade de São Paulo, que possibilitou, foi contemplada em 2022, desculpa, pelo Prêmio Zé Renato, que possibilitou que a gente fizesse essa montagem, que eu ocupasse aí a direção do espetáculo, né? A partir do texto que estava escrito, que estava publicado já. E agora a gente consegue estrear a peça. A gente estreou a peça quarta-feira já. A gente estreou dia 10. E a gente está seguindo em temporada de quarta a sábado, às 8, e domingo, às 19, né? Lá no TUSP Maria Antônia. E a gente vai até dia 4 de fevereiro. A entrada é gratuita, é só retirar o ingresso uma hora antes na bilheteria. São poucos lugares, são 52 lugares. Espero que, se a temporada pegar aí, como a gente está vendo que está pegando, que a gente possa levar Feitiço de Soma para outros lugares. Até fazer a correção aqui, Vitinho, eu falei feitiço da soma, é de soma, né? Isso, Feitiço de Soma. Hum. E o que que esse título... Eu não entendi. O que que o título revela? Feitiço de Soma, na verdade, é um feitiço também, né? Hum. É uma palestra que se transforma num feitiço, né? Hum. Um feitiço que faz com que as pessoas possam se contaminar é, com HIV. Não necessariamente, claro, né? A nossa intenção não é contaminar ninguém. É, É o entre aspas, como eu destaquei aqui no final, né, para que o problema deixe de ser encarado de modo individual, para que seja visto como de forma coletiva. É uma contaminação, exatamente, entre aspas, nesse sentido, né? exatamente. É uma conclamação para que todos possam olhar para esse problema e para que a doença pare de ser vista como uma doença do outro, né? Como uma peste gay, como ela foi muitas vezes definida aí, principalmente nos anos 80, como um câncer gay. O HIV, ele não faz distinção de sexualidade, ele não faz distinção de gênero nenhum. O HIV é um vírus que está aí para contaminar as pessoas. E assim como o HIV contamina as pessoas, a gente quer que as pessoas estejam contaminadas pelo problema do HIV, que a gente consiga olhar para o HIV e para a epidemia de AIDS enfim, para essa história que se inicia lá nos anos 80 e que até hoje é, é um estigma, e que até hoje a gente lida com esse estigma de maneira coletiva, para que todo mundo olhe para esse problema e se identifique com ele e também consiga contribuir com as soluções desse problema. Bom, é como você destacou, né? O texto ele foi feito, ele é baseado numa história real, numa história de alguém que se contaminou, né, em 2019, não é isso? Isso, Ele traz, então, um olhar para o HIV de uma maneira, de uma forma recente, né? Não como a gente via tudo no início da doença nos anos 80, né? No início das contaminações, até porque hoje a gente tem tratamentos, o Brasil é referência mundial, né? No sistema público de saúde para o tratamento dos portadores do vírus, não é? Isso tudo está no espetáculo também? exatamente. O espetáculo ele tenta, a partir da recepção do diagnóstico de uma pessoa que é a autora da dramaturgia, refletir sobre a história do HIV e refletir sobre o impacto do HIV no Brasil também, né? O HIV ele foi um ele foi um vírus que de fato mobilizou a medicina e a farmácia para encontrar o que seria a cura ou o tratamento para ele, né? Isso foi só a partir de 2013, então é muito recente, né? 11 anos atrás, que a distribuição dos remédios antirretrovirais se expandiu no Brasil para toda a população vivendo com HIV, né? Hoje em dia, mediante a ingestão de 2 pílulas por dia, uma pessoa que vive com HIV, ela atinge a condição de indetectável, ou seja, a carga viral que corre no sangue dessa pessoa é baixa ao ponto dela ter uma vida longuíssima e a ponto dela também não transmitir o vírus, ou seja, indetectável significa intransmissível.
né? Sim. Essa é uma descoberta da ciência que mudou o rumo da epidemia, mas ainda assim não sanou o problema do estigma. Você dirige e também atua no espetáculo? Não, eu só dirijo. É a minha estreia na direção. A Rainha Kong é um coletivo de teatro, uma coletividade de teatro que existe desde 2016. A gente se encontrou na universidade. Nós somos todos formados em artes cênicas pela Unicamp. Esse é o nosso terceiro espetáculo e é o primeiro que eu estou ocupando a posição de direção. Então, dessa vez eu só dirijo. Estou sentindo falta de estar em cena, isso não posso negar, porque a gente que canta, que nem a Flávia, a gente gosta da apresentação, de estar lá, desse frio na barriga, mas ao mesmo tempo tenho gostado muito desse olhar de fora da direção. Então, dessa vez eu Sim. estou na direção só, mas quem sabe em breve voltamos para a cena. Bom, ficha técnica aqui. Então, Feitiço de Soma no TUSP, de quarta a sábado, às 8 da noite e aos domingos às 7 da noite. Estreou agora na quarta-feira, vai até o dia 4 de fevereiro, Rua Maria Antônia, 294. Vai ter um ciclo de debates públicos também a respeito do Ex- tema? Exatamente. A partir do sábado, agora, dia 13, a gente vai dia 13, dia 20 e dia 27. Sempre depois do espetáculo, nós teremos 3 debates com 3 pesquisadores e pensadores diferentes que refletem e pesquisam sobre o HIV. E todos os debates eles vão ter a mediação da Pícia. A Pícia ela é antropóloga, ela é uma travesti antropóloga, ela é pesquisadora do Emílio Ribas, né? Então ela pesquisa o HIV, é uma pessoa vivendo com HIV também há mais de 10 anos. Agora vamos ver se eu lembro da programação certinha. No sábado, dia 13, a gente tem o HIV e as incursões do HIV nas artes cênicas no Brasil, que vai ser com o Flip e mediação da PICE. No dia 20, a gente tem a farmacopolítica e o HIV, com a Dana. E no dia 27, a gente tem a história do HIV no Brasil e o impacto nos movimentos LGBTQIAPN+, com a Paola. Então, a gente tem esses 3 ciclos logo depois do espetáculo. Então, quem for no sábado tem a oportunidade de logo depois acompanhar esses debates. Legal, então eu só vou repetir aqui no TUSP, Rua Maria Antônia 294, de quarta a sábado às 8 da noite, domingo às 7 da noite, o Feitiço de Soma, que é um trabalho da coletiva de teatro Rainha Kong. Perguntas da nossa audiência aqui no programa Gente que Fala agora. Fernando Costa, para você a pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele é daqui de São Paulo, zona oeste aqui da capital. Valeu, Jaime, mais uma vez a sua participação sempre. Qual a estimativa de quanto o hipismo movimenta em dólares por ano nos Estados Unidos? É a pergunta do Jaime. Nossa, em dólares dos Estados Unidos não dá para saber. Jaime, é muito, realmente é muito, porque existe a exportação, importação, existem aulas, tá ventando, tá difícil de ouvir aí? Estamos ouvindo, pode seguir. Alô? Tá difícil de ouvir aí? Tá, então Pode tá bom. Então, não tem uma estimativa, é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro, porque o número de participantes que vêm para cá, o número de cavalos que são importados e exportados é muito grande. Existem cavalos de valores variados, né? Desde cavalos de 10, 20 mil dólares, cavalos de 1 milhão, 2 milhões de dólares. Né? Então, não dá para saber esse número exato. Muito bem. Flávia, a pergunta da Luana Pérez. Se vocês quiserem, só um minuto, se ele quiser acompanhar, ou todos aqueles que têm curiosidade, querem acompanhar, eu faço diariamente bastante stories no Instagram, né? E a pessoa pode acompanhar como funciona a vida da equipe de um atleta. É FC_Sport Horses. FC_Sport Horses no Instagram. Okay. Perfeito, Fernando. Bom, respondendo aqui para o Jaime, Flávia, a pergunta da Luana Pérez, ela está no Facebook. Quais são as referências culturais e artísticas do Brasil conhecidas na Escócia? Bom, aqui minha irmã, né? Eu estou na casa da minha irmã.
eu acredito que a gente estava conversando sobre isso, e outro dia ela falou: Flávia, tu sabe o que é a minha vizinha? Outro dia estava ouvindo discos de forró, né, no Spotify, então Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Eu fiquei surpresa, eu falei, gente, como assim? Inclusive, eu gravei um disco em homenagem ao Dominguinhos, o Todo Domingos, em que essa moça, né, porque tem esse negócio do algoritmo e tal, como ela gosta de forró, ela acabou chegando também nesse álbum. E a música brasileira é muito respeitada, né? A gente sabe disso na cultura, né, brasileira, no mundo inteiro. Então, eu me sinto super orgulhosa quando eu chego em algum local e alguém fala é, da bossa nova, que, claro, né, a gente sabe que a bossa nova é muito conhecida mundialmente, né? Então, eu estava em uma loja que antes de vir para cá, eu passei, né? Fiquei 2 dias em Paris com minha filha também. E a gente estava numa loja e ouviu, né, tocar Tom Jobim, que a gente sabe que toca sempre, tudo, mas é muito legal, né, esse respeito pela arte brasileira, pela cultura brasileira de forma geral. Então, eu acredito que não tem, assim, um, um, um artista predileto e tal, mas a música, quando a gente fala em música brasileira de forma geral, ainda é muito, se lembra muito da bossa nova, do forró e tantos compositores geniais, né, que a gente tem brasileiros. Pergunta aqui pro Edilson. Andrea Company está no Instagram. Como é possível adquirir os exemplares da revista Mosca, principalmente os que já foram publicados, Edilson? Ah, legal. Até gostaria de falar mesmo, né? A gente hoje só está numa livraria, é uma livraria especializada em livros de arte, livros de artista. Ela chama Lovely House e ela fica lá na Galeria Metrópole. Então, quem quiser visitar essa Galeria Metrópole hoje, ela está ressurgindo assim de uma fase depois da pandemia. Tem muitas galerias, ateliês lá, muitas livrarias. A Lovely House fica lá, mas também ela vende pela internet. Então, pode procurar no Instagram Lovely House que encontra. E a pergunta para o Vitinho vem da Larissa Gomes. Vitinho, ainda existem as oficinas de performance, as histórias vistas de baixo? Não, essas oficinas a gente fez em 2021, foi isso? 2022. Não, foi 2021 e fazia parte de outro projeto, mas quem sabe a gente não volta. Mas agora a gente não tem previsão para elas voltarem, não. Bom, para a gente encerrar, temos 3 minutos aqui ainda. Vamos fazer um giro para vocês apresentarem as despedidas e os seus canais. Vitinho, você está com a palavra. Sua mensagem final, bem rapidinho, seus canais no Instagram, do pessoal também do coletivo. Queria agradecer aqui ao programa, ao Gente que Fala, agradecer a você, Mauro. Se vocês quiserem acompanhar aí as redes da Rainha Kong, é @RainhaKong, KONG. Venham assistir Feitiço de Soma e muito obrigado. Fernando Costa, seus canais, sua despedida. Bom, quem quiser conhecer ou praticar o hipismo, conhecer o hipismo, tá? A gente promove clínicas no Brasil e no mundo todo. É só acompanhar o FC Sport Horses, tá? Ou quem quiser dar um pulo lá no Clube Hípico de Santo Amaro, a gente está lá. Só procurar a gente. Um grande abraço a todos aí. É um prazer conhecer vocês. Obrigado, Fernando. Flávia, a sua despedida e seus canais. Vamos lá, então. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer a história, né, o trabalho, né, de cada um. Obrigada, Mauro. Parabéns pelo programa também, gente que fala. Obrigada a todos os ouvintes que estão aí com a gente ligados. Bom, meu canal Instagram é Flávia Bittencourt, Flávia Bittencourt. Instagram, Facebook, YouTube. Recentemente gravei, né, um clipe com Carlinhos Brau. Estou divulgando esse clipe porque ele é bem recente. Quem Muito quiser bom. acompanhar o canal, é isso aí. Legal. Obrigado, Flávia. Edilson, você está com a chave do programa nas mãos. Se encerra. Queria agradecer o convite. O programa é incrível porque traz essa diversidade de temas, né? Isso é muito interessante. Não deu tempo de a gente ficar falando um do outro, senão a gente ia ser 2 horas de programa. E o nosso canal é Revista Mosca, tudo junto lá no Instagram. A partir de lá as pessoas conhecem os artistas e nós fazemos sempre o lançamento com uma live também no YouTube pela Lovely House. Então, entrando na Revista Mosca, consegue ver todos os artistas.
Legal, gente. Muito obrigado pelas participações de vocês, pelos assuntos aqui propostos. Muito boa a nossa conversa. Fechamos aqui com chave de ouro. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe para Flávia Bittencourt, cantora e compositora. Ela está em Edimburgo, na Escócia, passando férias. A Flávia é maranhense, né? Fernando Costa Cavaleiro, ele é chefe da equipe de hipismo FC Sport Horses, e ele está em Wellington, na Flórida, Palm Beach. Edilson Rodrigues, fotógrafo, encadernador, editor, coprodutor da revista Mosca, e o Vitinho Rodrigues, ator, diretor teatral, integrante da revista, integrante da coletiva Rainha Kong. O programa Gente que Fala é sempre realização por aqui da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Desejando para vocês um bom final de semana, a gente retorna na segunda-feira, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades lá da região. Quem segue aqui com a gente na 365 vai ficar agora com a programação musical. O Lucas Neto está de férias, ele volta só no dia 20, então muita música aqui para você na 365 e a gente se vê então a partir do meio-dia na segunda-feira. Um abraço, tchau, até lá.